foram tão passados em células, foram tão adaptados às células, que acabaram por perder a sua virulência residual, é certo, mas também a capacidade de induzir proteção. E, portanto, não têm uso como vacinas. Não induzem proteção nenhuma. Isto é de um estudo que fiz com um isolado natural de baixa virulência, e tenho aqui o traçado dos animais que ficaram protegidos, que reagiram à infecção e se viram livres do vírus de baixa virulência que foi inoculado, e aqui o traçado dos animais que, após inoculação do vírus vacinal aqui entre aspas, desenvolveram estas lesões, e isto são níveis de atividade NK. A atividade NK é um bom marcador de uma resposta de tipo TH1, uma resposta de interferão com envolvimento de células produtoras de interferão, como são as células NK. Portanto, no conjunto, no conjunto dos estudos que fiz e de outros estudos que já vieram depois feitos por outras pessoas, a percentagem de animais que desenvolve doença crónica não permite o uso desta vacina no campo para vacinar animais. Isto são animais de controle. Permite, sim, estudar ou procurar encontrar associação de respostas imunológicas, e aqui tenho a resposta serológica, ao fenómeno de proteção. Neste estudo eu não encontrei correlação significativa entre nenhum dos parâmetros estudados, isotipos ou nível de resposta. Uma curiosidade que não era exatamente o que eu procurava, mas contra esta proteína K205R, a resposta é muito precoce, portanto será eventualmente uma proteína interessante para fazer testes de diagnóstico para respostas mais precoces do que se podem detectar com proteínas, com as outras proteínas, portanto com outra resposta, mas não era exatamente isto, foi um achado, não era por aqui que eu estava a procurar. Mas aterremos então nas vacinas de novo, para dizer que por roda dos anos 80, com a biologia molecular, a explosão da biologia molecular, as vacinas subunitárias ganharam um novo fogo e houve muito trabalho a ser desenvolvido com vacinas subunitárias. Continuamos ainda hoje, abraços, com um mosaico antigénico muito complexo e muito pouco estudado, muito pouco conhecido. Os estudos não têm sido sistemáticos e, portanto, nós temos sempre grandes dúvidas sobre que proteínas escolher para induzir uma proteção ou para montar uma vacina. Não temos mecanismos, não conhecemos mecanismos de resposta que estejam correlacionados com proteção, o que os anglo-saxónicos chamam correlates of protection, que nos permitiriam in vitro prever a proteção que íamos induzir in vivo, sem ter que matar porcos, porque são ensaios sempre tremendamente dispendiosos, como é bom de imaginar. A capacidade de induzir a resposta que nós queremos, com o perfil que nós queremos e no local que nós queremos, por exemplo, no intestino, é um trabalho de adjuvantes que também não tem sido, muito explorado. O que está a ser muito explorado, sim, são vacinas antigénios vetorizados em vírus, como adenovírus, alfavírus, poxvírus, o que, como podem imaginar, ganhou grande popularidade com as vacinas da Covid, e muitas doenças apanharam a embalagem, e a peste suína africana não foi exceção, e há já uma publicação em 2020 com 8 antigénios vetorizados, conseguiu um bom nível de proteção, todos os animais vivos. Boarding in progress. E, enfim, os estudos estão a continuar e esperamos que vão bem. Os trabalhos de vacinas atenuadas por manipulação genética dividem-se em dois grandes grupos, um por eliminação de mecanismos do vírus para resistir à infecção e um outro por interferência com a replicação viral. De facto, o vírus tem uma série de mecanismos que lhe permitem viver dentro de um macrófago, que é uma célula apresentadora de antigênio, é uma célula do sistema imunitário, e, portanto, um vírus que decide viver dentro de um macrófago tem que ter recursos genéticos para tomar conta da célula, porque senão é destruído pelos radicais livres de oxigênio, desde logo. E eu sumarizo aqui dois ou três mecanismos do vírus que são poderosíssimos, e ele tem muitos. O vírus da peste suína africana, na larga maioria dos casos, é hematossorvente, portanto, ele, quando sai do macrófago, ele agarra-se a eritrócitos que estão a rodear os macrófagos. Reparem aqui, isto são rosetas de eritrócitos em macrófagos infectados,
afunda-se no eritrócito e viaja pacatamente num táxi dentro do eritrócito até o eritrócito que está afetado ser destruído no baço, daí aquele baço negro, e é destruído por fagocitose por células do sistema mononuclear fagocitário, que são justamente as células-alvo preferenciais da infecção. Portanto, está aqui fechado um círculo sem exposição do vírus a anticorpos em lado nenhum ou à resposta imunitária, seja onde for. Outro mecanismo é a sensibilização, a resposta inata do porco, mediada por receptores da resposta inata, detecta a presença do vírus, mas o vírus, ele mesmo é capaz, isto é uma proteína viral, é capaz de bloquear a transdução de sinal por TLR, que é um sistema, é um receptor do sistema imunitário inato. O I329L, que é esta proteína, dimeriza com LR2 e inibe que a ligação de RNA de dupla cadeia, que seria sentido pela célula e disputaria uma resposta imunitária, não vai acontecer porque esta proteína não deixa. Dimeriza e bloqueia a ativação. E aqui está o bloqueio da ativação por estímulos por LPS, flagelina, outros ligandos de TLR. Tem genes que inibem a apoptose, isto é, as células infectadas não conseguem suicidar-se e aguentam a replicação viral até ao fim. Tem vários genes, este é um exemplo de um gene A238L que bloqueia diversos fatores de transcrição e, portanto, impedem a resposta da célula à estimulação imunitária. E, em 3 pontos, e não queria pisar muito os meus 30 minutos e não queria deixar de vos dizer que outro truque, entre aspas, o truque para atenuar vírus é interferir com a sua capacidade de replicação. Isto no vírus da peste suína africana ainda não está conseguido. Vários grupos têm tentado, o nosso grupo aqui também. Descrevemos o papel de uma topoisomerase, que está envolvida na replicação do virião, que é fundamental para o vírus, porque o vírus está no citoplasma, portanto ele usa a sua própria topoisomerase. A topoisomerase é o alvo de muitos antibióticos que vocês conhecem, como a ermicina, a genisteína. Tudo isto são antibióticos que têm ação antimicrobiana, que também, porque atua na topoisomerase das bactérias. É um antineoplásico. A doxorubicina, que é aquela que funciona melhor contra o vírus da peste suína africana, é usada para tratar tumores, neoplasias, inibe a replicação das células neoplásicas. O tratamento contra a peste suína africana está fora de questão, mas se nós conseguíssemos interferir com o funcionamento desta proteína, poderíamos ter um virião menos apto para se replicar. Outro tanto, se conseguíssemos interferir com uma outra proteína, que é a P10, que também se liga com ao DNA, nós fizemos um modelo de P10, estudámos nesse modelo mutações que pudessem dar-nos um vírus menos capaz de replicar. Aqui está uma lista de mutações, é secundário, não vale a pena irmos para pormenores. E aqui está os testes funcional da ligação ao DNA dos diferentes mutantes e conseguimos, de facto, de acordo com o previsto no modelo, interferir com a ligação desta proteína ao DNA. A nossa esperança é virmos a poder substituir a proteína viral P10, wild type, pela nossa proteína mutada e conseguir daí algum benefício para a construção de uma vacina. Sobre os 30 minutos, gostava então de fazer a minha conclusão, que é que não há, no cenário atual, vacina a que possamos lançar mão para controlar a peste suína africana. E aqui termino, pedindo desculpa pelos 2 minutos que pisei com o tempo que me era dado. Doutora Alexandra, não se sinta aqui limitado. Não, claro que não queremos roubar aqui a palavra à doutora Yolanda. Não sei se faria sentido mantermos aqui este link ou se tentamos trocar para o link original, mas eu confesso que até tenho medo que corra mal. Não sei está tudo a funcionar bem, eu não me punha em aventuras. O tempo é curto. Não é? É.
Eu quis mesmo Então- respeitar os 30 minutos porque nós já vamos com 8 da noite. Eu atraso. não quero tirar o jantar aos meus queridos colegas. E espero, não sei se terão disponibilidade agora com este atraso, que é mesmo falha nossa, depois de tirar dúvidas aos colegas, que eu sugiro que vão deixando no chat, ok? Ajude-me Atempadamente. porque, pronto, vá tomando conta do chat, porque durante a apresentação eu não pude fazê-lo, mas Claro com que gosto não. tenho todo o tempo do mundo. Doutora Yolanda, se calhar avançamos com a sua apresentação, porque senão já sei que nos vamos perder aqui nas dúvidas e depois vamos comer tempo que não queríamos. O palco é seu. Muito obrigada. Uma vez que as apresentações são feitas, lanço-me então naquele tema que me foi proposto, que era falarmos um bocadinho daquilo que é a parte do controlo da peste suína africana. Eu, antes disso, vou falar um pouco da situação da peste no mundo. Vou também fazer uma reflexão sobre o que é que nós precisamos, de facto, para a prevenção e controle, e falar depois do que é que pode ser o papel dos serviços veterinários e tecer umas breves conclusões no final. E se formos à Organização Mundial de Saúde, nós formos buscar todos Yolanda, os... desculpa-me interromper-te, tu não estás no modo de apresentação do slide. Estás a ver a outra parte, não é? Exato. Então deixa-me ver... É só clicares aí no botanico de... Inferior direito. Estamos a ver a tela cheia, doutora. Não, eu estou em modo de apresentação, só que tenho que escolher uma outra janela. ok. Estás com... Deixa-me ver. Estás Como com é dois que eu ecrãs. faço? Estou com dois ecrãs, sim senhora, Pronto, então. e não consigo... Inverter. Então partilha o outro ecrã. Partilha, em vez de partilhares o programa, partilha o ecrã no qual estás a fazer a projeção completa. Portanto, stop sharing e sharas, peço desculpa dos sharas, mas partilhas o ecrã todo. Da forma mais simples. Se não, também dá para fazer assim a apresentação e nós vamos vendo pacatamente, tu vais mudando e nós vamos vendo. Não consigo fazer. Ok, segue então, por mim. Não sei qual é o efeito deste compartilhamento. Ok, agora estamos a ver o ecrã que tu não queres mostrar. O outro é o que tu queres mostrar. Em princípio será o teu ecrã 2. Não consigo fazê-lo porque eu não tenho acesso àquele botão que precisava, percebem? Precisa que eu partilhe? Ou que autorize mais partilhas? Ok, Agora já está. lindo. Situação da PSA no mundo. Ora bem. Então, se nós formos ao site da Organização Mundial de Saúde Animal e perguntarmos quantos focos existem ali determinados ou notificados desde o início deste ano, é esta a figura que nós obtemos, o que significa que, de facto, podemos aqui ver que a notificação de focos de peste está basicamente na Europa e também na Ásia. Se formos ver a parte da Europa com um bocadinho mais de incisão, de proximidade, vemos aqui que há muitos países afetados dentro da União Europeia e também na parte da Europa mais a leste, na Rússia, na Ucrânia e noutros países da região da Europa Central. Portanto, temos neste momento uma circulação viral da peste suína africana com relevância. Com mais detalhe, claro que vos posso dar aqui os dados da União Europeia, e se virem bem este gráfico, nós temos pontinhos azuis, que são diagnósticos laboratoriais executados em javalis, e depois temos pontinhos vermelhos, que são diagnósticos laboratoriais nos porcos domésticos. E, portanto, vemos que em toda esta área da União Europeia, portanto, nos países do Norte, na Polónia, na Bulgária, na Roménia, etc., nós temos uma dispersão ativa da doença através do javali
que é o animal selvagem suscetível à peste que nós temos por aqui. E temos também aqui uma situação que está aqui ampliada de expansão na Itália. Vejam que só desde 1 de janeiro até 14 de julho nós temos quase 5.000 focos em javalis, portanto 5.000 diagnósticos em javalis e 245 em porcos domésticos. E por isso há uma ameaça ambiental relevante nestes países. Se formos ver o que é que se passa na área, portanto são aquelas 2 áreas que nós vimos na Organização Mundial da Saúde Animal, que havia focos, vemos também que existe uma infecção ativa aqui na China, no Vietnã, nas Filipinas, na Malásia, na Indonésia, etc. E, portanto, de facto, estas são as principais regiões do mundo onde se observa uma circulação ativa da peste suína africana. Então, quais são as bases para nós podermos prevenir ou controlar a peste? Um pouco saber como é que o vírus interage com os hospedeiros que existem em determinado ambiente. Depois conhecer a sua sobrevivência e inativação, identificação e circulação, as principais fontes de transmissão e também conhecer o negócio, conhecer os circuitos económicos e conhecer os intervenientes. E, de facto, cada uma destas peças está relacionada com um dos aspectos grandes que nós temos que trabalhar em termos técnicos para aquilo que é o controle da peste. Por exemplo, para pensarmos o que fazer em termos de biossegurança, precisamos de saber como é que o vírus interage com o hospedeiro, precisamos também de saber qual é que é as principais fontes de transmissão para conseguirmos bloqueá-las ou pensar como as podemos bloquear, saber quais são os circuitos económicos, porque a biossegurança tem que ser feita ao longo de todo o circuito, e quem é que vai atuar, não é? Os intervenientes que vão aplicar as medidas de biossegurança. Já se nós estamos, por exemplo, a falar da monitorização, do diagnóstico da peste, temos que saber onde ir buscar as amostras, onde é que o vírus sobrevive, enfim, quais são os métodos de diagnóstico que nós podemos utilizar, quais as fontes, onde é que na cadeia também económica serão os pontos mais sensíveis para nós vermos o que é que se passa sobre a circulação viral. E, por exemplo, se nós temos aqui uma atividade de controle de surtos, temos que saber qual é que é a interação do vírus, as principais fontes de transmissão, conhecer a economia dos equipamentos. Portanto, no fundo, estes aspectos aqui da biossegurança, monitorização, controle de surtos, são muito importantes, assim como a comunicação. E por isso eu vou-vos falar um pouco destas 4, digamos, peças que podem ser usadas para aquilo que é o controle da peste suína africana. Aqueles 2 certos significam que o Alexandre já falou daqueles aspectos e eu só vou falar levemente da sobrevivência ambiental, das fontes de transmissão e da questão dos circuitos económicos. Sabemos que este vírus é resistente a baixas temperaturas e a variações de pH e, portanto, mesmo a autólise, a maturação e a congelação não inativam o vírus da peste e, por isso, nós temos aqui uma persistência em cadáveres, o que significa que nós podemos ter uma contaminação ambiental muito grande, mesmo para a circulação entre as espécies selvagens, o que tem sido um dos aspectos aqui na União Europeia que tem permitido a transmissão progressiva dos javalis desde que ela entrou em 2014. Mas vejam que também sobre a carne, vísceras, carnes salgadas, secas e congeladas, nós temos vários dias de sobrevivência, até 3, 6 meses, 1 ano e até 3 anos, não é? Nos ambientes de uma exploração, ela pode permanecer 1 mês, viáveis os vírus. Em grãos, era uma preocupação que se nós importarmos grão de colheitas de sítios onde há peste, se eles poderão estar contaminados ou não. Foram feitas experiências que nos demonstram que 30 dias é a sobrevivência média do vírus e até nas águas dos lagos onde há cadáveres de javalis, etc. Nas amostras também, quando nós temos, por exemplo, sangue refrigerado, há uma publicação que diz até 525 dias, nas fezes e urinas refrigeradas até 5 dias, mas se estiver à temperatura ambiente ou
a 37 graus, esta sobrevivência do vírus já se reduz nessas matrizes. O que é que inativa então o vírus? A luz solar direta, as carnes cozinhadas, portanto 70 graus durante 30 minutos vai inativar este vírus e, como o Alexandre disse, ele é sensível a muitos desinfetantes, como o éter cloroformo, o hipoclorito de sódio, portanto a lexívia de 2 a 3%, o hidróxido de sódio, soda cáustica 2%, 1 por 1000 de formalina e 3% de ortofenilfeno e compostos de iodo. Portanto, há vários desinfetantes que podem ser utilizados para a peste suína africana. O Alexandre explicou que isso tem a ver com o vírus também. Então, eu ia seguindo aqui para as principais fontes de transmissão e temos então aqui ao centro os animais suscetíveis, tanto domésticos como selvagens, e aqui a forma como o vírus se transmite diretamente entre animais, tanto suínos selvagens como suínos domésticos, que ao serem infectados podem excretar o vírus em secreções e até no sangue, e portanto, para além dos animais vivos, também o contacto com cadáveres pode transmitir o vírus, e depois temos uma série de formas de transmissão indireta. As mais importantes são os produtos de salsicharia e as carcaças contaminadas, restos de comidas, mas também os veículos, equipamentos e materiais que estejam contaminados, e já falámos então também das garrafas MOS ou dos argazídeos, que podem, esses sim, ser reservatórios do próprio vírus. Normalmente, a entrada da doença num espaço onde ela não existia pode vir através de produtos contaminados. Nós temos vários países na União Europeia que se infectaram por transportes a longas distâncias, por, sobretudo, camionistas e trabalhadores agrícolas, mas pode vir por várias atividades que podem contactar com materiais infectados, não é? A introdução de suínos infectados é uma das possibilidades, através da movimentação animal. Portanto, nós criamos aqui um sistema dentro da União de garantias sanitárias de uma zonificação reforçada, que até hoje, passados anos, desde 2014, portanto quase uma década de termos dentro da União, como sabem, tem uma espécie de comércio livre, países onde há peste suína africana, nunca houve uma transmissão via uma movimentação de suíno infectado, depois pelos veículos de transporte e também pela movimentação natural ou até ilegal de animais selvagens. E nós isso temos assistido com bastante frequência a progressão através do javali. O que é que depois faz, uma vez introduzida a doença, disseminar? Se houver uma baixa biossegurança nas explorações suinícolas, portanto com animais de vida livre, com deficiente higiene, alimentação com restos, uma elevada densidade de exploração de suínos e uma densidade elevada de animais selvagens. E por isso, em alguns dos Estados-membros da União, para conseguir o controle da peste suína africana, tem-se abolido aquilo que é a produção caseira de suínos nas zonas mais seriamente afetadas e tem-se intensificado muito a caça ao javali para produzir áreas de baixa densidade de animais suscetíveis e, com isso, atrasar e minimizar a progressão da doença. Sobre os circuitos económicos e os intervenientes, enfim, nós temos sempre a parte da produção, quer os pequenos produtores que têm os seus animais em liberdade, quer os pequenos produtores em animais em semi-confinamento, ou até os produtores comerciais, não é? E eles são diferentes naquilo que é o seu negócio de importância e de autoconsumo e venda local, em oposição a circuitos mais longos de distribuição de produtos, e também naquilo que é o seu manejo, sobretudo alimentar, e os restos de casa e os restos de restauração são muitas vezes a fonte de introdução da peste. Portanto, a utilização deste tipo de restos é sempre, é praticamente das possibilidades de introdução da peste suína africana. E depois temos a relação destes produtores com a cadeia comercial, quer os comerciantes, os transportadores que agrupam, redistribuem, os talhantes, os matadores,
a parte da transformação e, portanto, até chegar ao consumo, de acordo com as especificidades locais. Nós temos aqui, então, circuitos económicos diferentes, importâncias diferentes, intervenientes diferentes, e aqui temos também, obviamente, os serviços veterinários, portanto, médicos veterinários e todos aqueles que trabalham na defesa sanitária, e também os veterinários e inspectores, no caso dos matadores, que são seguidos por inspectores sanitários. E, portanto, nós vamos ter, para pensar em controle da peste, que olhar para estes segmentos todos, e não só para o segmento daquilo que é a produção, não é? Portanto, a comercialização em si, a maneira como os porcos são extraídos dos seus sistemas, transportados e colocados, também tem que ser olhada de uma forma integrada. E então eu passo agora para este ponto, que era aquele que eu queria então reforçar melhor, que era então o papel dos serviços veterinários e da comunidade. E nós, para sabermos o que é que cada um pode fazer, temos que pensar nas interações, não é? Porque, no fundo, controlar uma doença é confiná-la, não deixar que ela se expanda, que ela se transmita, e nós já sabemos que o vírus se vai transmitir nas interações entre suínos, quer ela seja suíno-suíno, quer mediada por alguém que levou o vírus, não é? Por uma pessoa. Entre os suínos e a alimentação humana, portanto, nós produzimos alimentos, se produzirmos alimentos a partir de animais que estão infectados, e se eles não tiverem o tratamento térmico, como já viram, que é aquele que consegue eliminar o vírus, nós vamos ter uma possibilidade de termos aqui vírus já ativos na própria alimentação humana, chouriços, presuntos, etc., onde o vírus continua ativo, e depois a parte entre os suínos e os suídeos selvagens suscetíveis, que fazem os seus próprios ciclos selvagens. E de forma, nós pensamos nestas interações, e ao pensarmos como defendê-las, estamos a pensar naquilo que é o conceito da biossegurança. E a biossegurança, como tem que ser ao longo da cadeia, não é? Se nós pensarmos aqui na parte da produção de suínos, nas explorações pecuárias, o que é que nós podemos dizer? Será muito difícil uma exploração que não tenha regras, não é? Implementar, digamos, aquilo que são as normas de biossegurança, portanto, quanto mais organizado for o setor, maior garantia nós podemos ter de que as práticas de biossegurança são difundidas. E estas práticas têm a ver, por exemplo, se nós pensarmos na ligação entre suínos, sobre a origem seguras dos animais que se introduzem numa determinada exploração, e, portanto, ter a capacidade de haver uma forma de identificação das explorações sem focos. O próprio pessoal que trabalha não pode contactar com outros porcos. A alimentação tem que ser segura e, portanto, quando nós recolhemos a alimentação na natureza, se tivermos vírus circulantes nos animais selvagens, nós podemos ter aí uma fonte de contaminação das explorações. Enfim, se usamos as ditas lavaduras, que são os restos alimentares humanos, fazer sempre um tratamento térmico é uma boa prática. E depois, perceber de onde pode vir o vírus, não é? Se os produtores são caçadores, têm que desinfetar o calçado e lavar as mãos. Nós não devemos esfolar e preparar a caça na proximidade das instalações de suínos e não devemos dar os seus restos aos porcos sem tratamento térmico. Portanto, aí vamos limitar aquilo que é a ligação entre suínos e suídeos selvagens, para além daquilo que é a criação de porcos em liberdade de movimentos, em que podem partilhar os espaços. E por isso, nesta área, muito teria que ser feito na sensibilização, mas eu já vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Sobre a biossegurança a nível da exploração. Aqui um conceito muito interessante é aquilo que eu chamo de conceito 30, que foi um conceito que me foi passado pelo professor João Seródio, que vocês conhecem, não é? E pelo professor Martins Mendes, da sua experiência, quando eles tiveram que, na prática, criar porcos. Por exemplo, o Dr. João Seródio criava porcos no Chivinguiro, e nos anos que lá esteve nunca houve peste, e ele dizia, eu não posso é ter mais do que 30 porcos por pocilga, não é? E por isso eu chamo a isto o conceito 30. Mas na realidade este conceito 30 será um conceito de biossegurança, porque havendo poucos animais, nós, em primeiro lugar, conseguimos manter o bem-estar animal,
e a manter suficiente espaço no alojamento para garantir o bem-estar animal, não é? Conseguimos fornecer um alimento seguro e uma água de origem, enfim, controlada e com medidas de mitigação do risco. Conseguimos ter também uma mão de obra dedicada e treinada a quem que percebe o conceito de risco e os conceitos de biossegurança. Podemos exigir que os trabalhadores não tenham porcos, nem contactem com porcos, para podermos gerir aquilo que é a possibilidade de introdução via humano, e depois também temos uma instalação mais pequena, mais controlada, podemos controlar os acessos, promover a higiene frequente das instalações, etc. E tudo isto, no fundo, nos dá um conceito da biossegurança em prática que consegue defender contra a introdução do vírus da peste suína africana. Se nós pensarmos nos restos dos circuitos comerciais e nos locais de abates, então temos que pensar nas interações das viaturas de transporte entre as comunidades, da produção dos produtos potencialmente contaminados que vão depois transportar o vírus para fora do sítio onde ele está a circular, e também não esquecer os subprodutos, isto é, os animais mortos, que podem também, se não conseguirmos controlar a sua eliminação garantida, serem transportados a longa distância. E por isso as práticas serão novamente aquilo que entra em comercialização ter uma origem segura. Enfim, o ideal seria os transportadores serem conhecidos e registados para poder também sobre eles serem feitas ações de sensibilização e passagem de conhecimentos, os transportes serem limpos e desinfetados após as suas utilizações, depois os produtos sofrerem sempre, os animais que são abatidos sofrerem sempre uma inspeção ante-mortem e pós-mortem, e depois fazer um correto encaminhamento e eliminação da transformação segura dos subprodutos. E, portanto, a biossegurança tem que ser olhada ao longo daquilo que é o circuito que nós conhecemos da comercialização. Sobre a parte, então, da monitorização, o que queremos responder é onde é que está o vírus em circulação, tanto nas populações domésticas como selvagens. Nós suportamos muito do que é a nossa capacidade de observação nas suspeitas clínicas, mas depois tem que haver capacidade de recolha e canalização das amostras e capacidade laboratorial. E aqui, no fundo, precisamos de estabelecer, de acordo com aquilo que é a situação epidemiológica, ou esta vigilância com base numa suspeita clínica que se chama vigilância passiva, ou até modelos de vigilância mais ativas, e nós podemos ter aqui como indicadores de monitorização aquilo que são os surtos identificados, se conseguimos identificar mais surtos e em pouco tempo, desde que começou o primeiro animal a ficar doente, e aqueles surtos em que nós determinamos a fonte de infecção. E aqui, de facto, a monitorização será um trabalho de todos os que participam, de todos os que compõem a parte aqui dos operadores. Finalmente, a parte do controle dos surtos. Enfim, esta é a parte mais complexa, não é? Parte da existência de uma legislação, de uma coordenação dos serviços veterinários sempre em auscultação com a própria comunidade, parte de um conhecimento de terreno e da existência de um mapa, portanto, comercial, isto é, sabermos quais são os circuitos em determinada localidade, fazer a realização do diagnóstico laboratorial, portanto, capacidade laboratorial para processar amostras, capacidade de investigar a origem de surtos e depois a parte da implementação das medidas sanitárias. E aqui é que é necessário a existência, de facto, de meios técnicos e financeiros para podermos fazer esta parte das medidas sanitárias. Isto é, acompanhar a ocisão dos animais e a eliminação, a limpeza e a desinfecção dos locais, porque, de facto, a promoção da ocisão dos animais implica sempre, ou para podermos estimular os produtores a aderirem à notificação para se conseguir perceber onde anda a peste, será difícil que isso aconteça caso não haja uma compensação financeira. Isso da nossa experiência própria no início dos anos, entre os anos 60 e 90, quando Portugal lutou e erradicou a peste suína. E depois, obviamente, gerir os dados.
temos que saber onde estão as explorações, o que temos feito, o que não temos feito, quais são os resultados laboratoriais, conseguimos fazer o traceback, portanto, daquilo que foram as novas fontes de infecção, e o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de informação, portanto, conseguir controlar o que se passa é um dos aspectos muito importantes. E depois a aplicação de medidas de mitigação ao longo das cadeias. Podemos ver se de facto as coisas funcionam, se nós temos, enfim, uma legislação que resulta com dados dos surtos, resultados laboratoriais, a notificação internacional e, portanto, que se consiga, digamos, perceber que as coisas estão a rolar. A primeira coisa que se faz, e isto é mais ou menos geral em todos os países, é ver um edital com as medidas, que diz qual é que é a área infectada e quanto vão durar as medidas, em princípio. Depois, aquilo que são os grupos principais de medidas é, ok, não vamos transmitir a outras áreas, temos que fazer medidas que não permitam a transmissão, as medidas de supressão dos focos e também de medidas de vigilância reforçada, se ali entrou peste e está a circular, então temos que realmente perceber onde é que ela estará. E depois, obviamente, se temos um edital, isto tem que ser sempre acompanhado de medidas de controle da aplicação do edital. Isso implica outra dificuldade e outro stress em termos de serviço veterinário. Em termos de indicadores, o tempo médio entre o início e o fim do evento irá dizer-nos se nós realmente conseguimos esta abordagem do foco em termos de controle. Os ingleses têm estes 3 Ds, que é Depopulate, Dispose and Disinfect. Portanto, eliminar a população, eliminar corretamente aquilo que são os cadáveres e depois desinfetar, e de facto estas são as medidas clássicas, não é? Que é a ocisão dos animais, mas há também quem preconize, quando isso não é possível, fazer então a ocisão parcial apenas dos animais com sinais clínicos. A eliminação controlada das carcaças é muito importante, porque muitas vezes depois faz a ocisão dos animais e se não se tem cuidado há uma dispersão dessas carcaças. Haver um pagamento ou por foco reportado ou por animal morto ou sujeito à ocisão, e isto é digamos, um mecanismo que tem que ser sempre muito bem equilibrado relativamente ao valor do mercado, para não constituir de facto um estímulo à progressão da peste, mas também permitir que as pessoas não se vejam muito ameaçadas pelas medidas drásticas que têm que ser tomadas, e depois a parte da limpeza e desinfecção das instalações, e a capacidade de nós fazermos um inquérito, isto é, percebermos de onde vem a peste. Às vezes isto é muito importante quando se atingem novas áreas, quando está a circular numa própria área, não é importante perdermos recursos humanos, mas quando ela salta de uma área à outra é importante perceber porquê e, enfim, na medida do possível, a recolha de produtos que algumas legislações prevêem, outras não. Isto a nível da exploração e a nível das zonas, então, é a tal restrição da movimentação e também a utilização de testes quando os animais têm que sair de determinadas zonas, podem ser testados para a sua saída. Enfim, o último ponto, que era o ponto da comunicação, o edital já em si é uma forma de comunicar, mas o diálogo entre os serviços veterinários e a comunidade penso que será o mais importante. É o serviço veterinário conseguir estar próximo da comunidade e formar a comunidade, formar os produtores, formar as próprias autoridades locais, saberem o que é que se trata. É? Qual é a importância da espécie, como se transmite, quais são as boas práticas, quais os sinais clínicos indicativos de peste. Se eu tenho um sinal, a quem é que eu telefono, a quem é que eu digo? É? E o que é que se deve fazer enquanto se aguarda a confirmação? E, portanto, nós podemos aqui estabelecer um plano de comunicação com eventos de formação e perceber que realmente está a aumentar aquilo que é a capacidade dos produtores de nos identificar e reportar insultos. Em conclusão, nós sabemos que a produção suína é muito importante. É muito importante porque, de facto, os suínos transformam-se em produtos agroindustriais e restos de alimentos em proteína de elevada qualidade.
tem um ciclo de vida pequeno e elevada prolificidade, não é? Tem elevado rendimento de carcaça, contribuem muito para a alimentação do agregado familiar e para a disponibilidade financeira do agregado, também são animais que se podem transacionar com alguma facilidade e criam toda uma cadeira de valor, não é? Na comercialização, no abate, na transformação, da venda, da restauração. Carne suína é uma carne muito apreciada. E, por outro lado, a peste suína africana tem esta elevada mortalidade, não é? E, portanto, também implica uma dificuldade de repovoamento nas zonas afetadas, depois não há porcos para se buscar e recomeçar, há uma diminuição de fonte de proteína, há um desincentivo ao investimento, as pessoas vão criar porcos para quê? Porque depois vem a peste e têm que enterrar tudo, e de facto é um vírus que pode ser transportado a longas distâncias e, portanto, é uma doença transfronteiriça que deve ser cuidada. E por isso, aqui o que se pretende é fazer uma estratégia não só com medidas de curto, mas médio e longo prazo também, não é? E para isso é preciso saber qual é a cadeira de valor, onde é que estão os riscos, quais as medidas com custo eficácia mais favoráveis e que se possam implementar no terreno, como é que o setor se pode organizar para se proteger, como é que podemos fazer com que as pessoas invistam na biossegurança, porque a biossegurança vai ter retorno, não é? Mas é difícil às vezes explicar e fazer perceber e qual é o investimento financeiro necessário para a prevenção e para o controle. E, portanto, definir, no fundo, nos interessados, promover um trabalho conjunto que cada um saiba exatamente qual é a sua parte numa estratégia a curto e médio prazo. E isto é precisamente o que diz aqui a estratégia regional para o controle da peste suína africana, em que qualquer estratégia deve ser alinhada com a estratégia regional com um ênfase grande na questão do aumento da biossegurança e até da compartimentalização, isto é, funcionar em ambientes infectados de peste, fazendo com que um setor, por exemplo, o setor comercial, consiga ter medidas de biossegurança que vai permitir a sua proteção e, portanto, a convivência com um outro setor, que é o setor familiar, que pode não estar tão protegido e pode ter peste de vez em quando, mas o setor comercial consegue criar os serviços e não haver perdas económicas devidas a surtos de peste suína africana. E por isso a luta contra a peste suína africana implica, de facto, o desenvolvimento de uma estratégia não só virada para a doença, mas de facto o reforço do setor. E isto é o que diz esta publicação da estratégia para os países africanos. E este reforço do setor é um progressivo confinamento dos animais, portanto, nós assistimos aqui há muitos anos, Portugal tinha também nas aldeias muitos porcos em liberdade, hoje já não tem, só tem porcos em confinamento. Também a questão do reforço da rastreabilidade, isto é, as explorações comerciais estão registadas, fazem uma identificação animal com a tatuagem da marca da exploração, fazem declaração de existências e esta declaração é dos instrumentos mais importantes para nós percebermos a população suína do país. Depois avançar não só para a peste em si, mas para uma sanidade dos suínos integrada. Porquê? Porque há doenças que são frequentes, sarnas, parasitas, etc., que têm impacto económico elevado. E se houver esta sanidade integrada, onde a peste também se faz a vigilância da peste, nós podemos ter aqui um valor acrescentado que justifique uma movimentação regulada, obviamente, e depois a valorização da cadeia comercial. Criar porcos deve ser um bom negócio, porque se for um bom negócio, então há capacidade, pelo menos de parte do setor, investir em biossegurança. E depois, obviamente, os serviços veterinários têm que estar perto, conhecer a população e conhecer a doença. E isso implica conhecer as estruturas comerciais e os padrões, porque aí, ao acompanhar as estruturas comerciais, nós podemos perceber se há variações que nos podem indiciar que entrou peste, e nós ainda não sabemos, e ter uma vigilância baseada, de facto, no risco
que inclua tanto os animais domésticos e selvagens. E, colegas, esta era a reflexão que eu vos trazia hoje sobre a peste suína, e só me resta agradecer, mostrar-vos aqui uma imagem de Portugal, em que nós também temos porcos em liberdade. Vejam aqui os porcos a pastar nos nossos sistemas de produção dos suínos em extensivos, o famoso porco alentejano. Obrigada a todos pela vossa atenção. Obrigada, doutora Yolanda, e mais uma vez obrigada, doutor Alexandre. Ficámos aqui com um resumo bastante interessante de algumas das medidas em termos de mitigação que nos podem ajudar. E era uma destas das perguntas que estão aqui no chat, que estão aqui no chat. Ao fim e ao cabo, acabam por ser truques e dicas que os colegas da especialidade pudessem partilhar e que vos tenham ajudado na vossa experiência. Eu sei que estão na investigação, mas terão bebido seguramente de experiências de outros colegas para este flagelo que nos assola aqui na região de Benguela. Depois outra pergunta. Vou sugerir que as perguntas fiquem pelo chat, porque estamos aqui com algum problema em gerir os microfones todos. Já. Mas se me deixarem aqui escrito, eu vou lê-la para um dos doutores depois ambos os colegas irem respondendo. Acho uma boa ideia. Mucosas, outra pergunta. Outra pergunta. Doutores, perguntas no chat. Ora, é bom se nos for ajudando, mas há uma sobre argasídeos e enquanto a Yolanda recupera, se eu bem percebi a pergunta... Depois, linfonodos. Na mesma pergunta, mucosas e linfonodos. Isso é uma pergunta. Mas tem a ver com as mucosas e linfonodos dos argasídeos? Não. Colheita de sangue. Outra pergunta. Bom, vamos aos argasídeos, depois iremos ao resto, porque seguramente não falamos das mucosas Na dos mesma argasídeos. pergunta, põe local usado para a colheita. Ok. Depois, Yolanda, esta será contigo, do local usado para a Continuação, colheita. Local, Os argasídeos são o hospedeiro e material usado. responsável pela manutenção do vírus em África. São não só um vetor, mas são um hospedeiro fundamental no ciclo. O ciclo sem o argasídeo em África seria tão fácil de interromper como foi em Portugal e Espanha. Em 40 anos podíamos resolver o problema. Não é bem assim, estou a exagerar porque não é assim tão fácil quanto tudo isso, mas a presença dos argasídeos dentro das tocas dos javalis, do facochero, é o ciclo, é aquilo que mantém o vírus, é ali que o vírus está bem e é dali que ele vem fazer a doença. Portanto, chamar-se um vetor, sim, é uma peça fundamental, mas eu iria mais longe, chamava-lhe um hospedeiro, não lhe chamava apenas um vetor, e pronto, por questão de rigor de linguagem. No fundo, na prática, acaba por funcionar como um vetor, porque é ele que vai levar o vírus para os porcos domésticos, mais comumente, diria. Isto no circuito africano natural. Fora da África, neste momento, os ornitodoros não são considerados como uma peça importante, nem vetor, nem outra qualquer, porque o erráticos não está envolvido em ciclo de infecção. No sul da Europa não existe. Quer dizer, a Itália já tem, mas a Itália não tem ainda estabelecida a infecção em ornitodoros. E na Ásia, no leste europeu e na Ásia, não foi ainda descrito nenhum ornitodoros a tomar o papel do ornitodoros mupata em África. Espero ter respondido aos argasídeos. Se houver dúvida, diga, por favor. Pois, recordo-me que há uma questão sobre cordão sanitário e eu aí deixaria a Yolanda falar. Ora bem, sobre as questões dos cordões sanitários, eles normalmente são criados depois da doença entrar, não é?
E, portanto, o objetivo de um cordão sanitário é, de facto, não deixar a doença expandir-se do foco para fora. Isto é uma noção que é um pouco diferente daquilo que é a noção da biossegurança para a defesa da introdução do vírus, não é? Portanto, nós temos, no fundo, a necessidade de proteger uma instalação e o que é que vamos fazer? Vamos pensar na nossa instalação e no negócio que ali se pratica e tentar, de acordo com o nosso conhecimento sobre as fontes, perceber o que é que pode introduzir o vírus numa instalação. Já sabemos que a transmissão aerógena não é muito frequente, portanto não vamos pensar nessa, mas tudo o que entra pode transportar vírus. E, por isso, se entram trabalhadores, nós temos que saber se esses trabalhadores contactam com porcos fora daquela instalação, daquela suinicultura. Se entra ração, nós temos que saber onde é que vem essa ração. Se entra produto fresco, água. Portanto, é uma questão sistemática de avaliar, não é? De avaliar o que é que quais são as fontes que temos e, por isso, tentar, de facto, pôr os mecanismos. Sobre os mecanismos, muitas vezes nós pomos, mas depois não monitorizamos. Podemos ter um rodilúvio, mas o rodilúvio é curto, não desinfeta todo o rodado. O rodado entra e quase só meio rodado é que fica desinfetado e o tempo de permanência e a quantidade de matéria orgânica que vem nos... Portanto, o que é que nós fazemos? O que sejam caminhões que entram numa exploração pecuária ficam numa zona chamada a zona suja. É? E depois nós temos todas as cargas, descargas, nenhum carro entra para dentro do sítio onde estão os animais e, portanto, no fundo, quando começamos a aperfeiçoar o nosso nível de biossegurança, há imensas coisas que podemos fazer para realmente a biossegurança resultar. Termometria no controle do surto, não sei bem o que é que significa termometria no controle do surto. Isto é, tirar a temperatura? Ou o que é que isso significa? Não percebo a pergunta. Havia uma outra... O doutor Consuculo consiga deixar aqui mais uma mensagem, tentar explicar. Havia aqui uma outra pergunta, mas eu vejo que estão atentos, portanto estão a seguir bem aqui o caminho, doutores. Em relação às alterações climáticas, direto ou indiretamente relacionadas com a disseminação de diferentes estirpes no mesmo território, neste caso de Angola, né? Pensamos numa estirpe, mas será que com o aquecimento global e as alterações climáticas que tanto ouvimos falar, poderemos esperar novas estirpes? Eu posso pegar nessa. Boa. Aqui o grande problema vamos lá ver, os genótipos que existem na parte Índico e sul da África são uma realidade muito diferente da parte de Angola. De acordo, aí acho que está claro. A pergunta centra-se agora em Angola, isto é, temos um genótipo e temos variação ou não temos variação. Temos, de facto, variação, de certeza, só que não conhecemos nada. O que nós conhecemos é em universos que são diferentes do que se passa no ciclo natural em África. Reparem que quando se pega num vírus, ou noutra gente qualquer, mas estamos a falar de um vírus, e se tira do seu conforto, ele vai fazer disparate. Na peste suína africana, quando ela foi criada, ela não matava porco nenhum. Não havia porcos. Ela estava feliz e bem disposta, ela tinha uma opção de vida que era bem tranquila entre a carraça e o javali. Apareceu o porco europeu e ela achou, oh meu Deus, isto vai correr mal. E então desatou a matar os porcos para produzir uma quantidade de vírus suficiente que garantisse a sua transmissão num curto espaço de tempo. É uma abordagem diferente. Quando agora vamos ver o que se passa na Europa ou na Ásia, nós temos um vírus que não é de lá, introduzido lá. O que eu referi foi que havia uma elevada diversidade dentro de um mesmo genótipo. Naquele caso, o genótipo 2. Mas eu não posso extrapolar para o que se possa estar a passar em Angola. Portanto, o que eu sugiro é que, para responder a esta pergunta, o colega Moisés arregaça as mangas e começa a fazer um trabalho para saber que vírus temos em Angola. É tudo genótipo 1, muito bem.
mas vamos ter de saber, dentro deste genótipo 1, o que é que lá está e tentar perceber se há variação, se não há variação, e mais tarde poderemos eventualmente sonhar com elaborar alguma espécie de relação com eventuais alterações climáticas, que não seria fora de sentido, até porque, havendo um artrópode no caminho, as alterações climáticas vão afetá-lo rapidamente e, portanto, não seria estranho que houvesse impacto na diversidade do vírus. Temos a de estudar. Muito bem, Espero eu ter aproveito respondido. aqui para já responder outra pergunta. Este vírus não é transmissível aos humanos, portanto não é uma zoonose. Quando nós falamos numa medida que é tentar ir recolher o produto, carne, que saiu de uma exploração com animais infectados, o que é que nós estamos a querer fazer? Não é uma medida de proteção da saúde pública, é uma medida de proteção da própria saúde animal, porque sabemos que dar os restos de comida aos porcos é muito frequente, não é? E, portanto, a nossa própria alimentação, se sair para uma grande distância e depois ainda por cima for parar à boca de um outro porco noutro sítio, pode transmitir o vírus da peste. Aliás, foi assim que entrou em Portugal a partir de Angola, não é, Alexandre? Pelo menos uma das vezes foi em explorações pequenas que comiam restos dos aviões. Os aviões chegavam ao aeroporto, tiravam as comidas, não é? O resto das comidas dos passageiros, e depois havia pessoas que iam buscar esses restos e davam aos porcos. Hoje em dia isso é uma prática proibida, portanto tudo que vem de um transporte internacional tem que ir para incineração, não se pode utilizar para nada. Mas naquele tempo foi assim que entrou a peste e por isso, de facto, não se transmite às pessoas. Transmite-se aos porcos, eles morrem, têm este quadro hemorrágico, mas não. Não sei se há mais alguma... Há aqui uma que passou, que fala, eu tomei aqui uma nota e não a encontro agora, que já foi muito para cima, mas se percebi mal, corrijam por favor quem a fez, sobre a origem de surtos nas aldeias, a origem da infecção nas aldeias, onde não há noção de medidas de biossegurança, as pessoas não têm noções de medidas de biossegurança. Naturalmente que esta é uma pergunta para a Yolanda, mas antes de lhe passar a palavra, o trabalho do Dr. da Câmara já era um trabalho sobre o que se passava nas aldeias e com os porcos das aldeias também. E esta regra dos 30 aplica-se às aldeias, portanto, a frequência de ocorrência de grandes desgraças devidas à peste suína africana nas aldeias, onde há alguns porcos a fazer o serviço sanitário, não é normalmente um drama. É depois transmitir, porque naturalmente o vírus circula ali, e pode transmitir às explorações onde se quebrou a regra dos 30 e há mais de 30 porcos juntos. Dito isto, eu vou deixar a Yolanda elaborar, mas este dado de que nas aldeias há porcos e há peste, e de vez em quando morre um aqui, outro acolá, não só está escrito nos trabalhos publicados, como me foi transmitido oralmente, como experiência de Angola, exatamente, e que é um problema, naturalmente é uma pena, mas não é um drama, é um porco aqui, um porco acolá, que se fina, claro, muitas vezes com doença subaguda e não em quadros hemorrágicos severos, porque há já um nível de adaptação razoável. Yolanda, por favor, junta aí qualquer coisa que faça mais sentido. De facto, em termos epidemiológicos, também é nas aldeias em que há maior proximidade com os próprios com o próprio ciclo selvagem, não é? Onde as pessoas vão à caça, onde as pessoas contactam com os facocheros, onde os porcos também, como naquele esquema do Dr. Alexandre, nós temos ali a interação das carraças entre o facochero e o porco, é ali naquele tipo de ambiente, num ambiente rural, e portanto, por isso é que nós temos muitas vezes a origem dos surtos por ali e depois a sua transmissão à distância. Estava aqui uma pergunta sobre uma dúvida sobre a criolina, não é? Eu falei em formalina, cloroformo éter, e falei em lexívia
e soda cáustica. Agora, não sei se alguém sabe se a creolina, eu não tenho esse conhecimento. Qual é que é? Tu, Alexandre, não sei se sabes qual é que é a composição da creolina. Mais ou menos, mas a questão é muito assim. Qualquer lavagem é já um sabão vulgar, já é muito bom. O vírus depende muito de matéria orgânica em seu redor. Qualquer coisa que dê cabo de gorduras vai dar cabo do vírus, porque aquelas membranas vão-se. Portanto, qualquer desinfetante, qualquer agente que tenha um bom tensoativo à mistura, incluindo a criolina não tem um bom tensoativo, provavelmente não seria a minha primeira escolha. Mas qualquer coisa que nós tenhamos à mão é bom com toda a certeza, se tivermos que sair da lista que a Yolanda apresentou, que é naturalmente uma lista de recomendados. A soda cáustica é provavelmente o mais recomendado. Seria a minha primeira linha, lexívia, soda cáustica, seriam as minhas primeiras linhas e pronto. Depois há aqui uma pergunta sobre os sintomas leves, não é? Mas o que é que isso quer dizer? Mas será que o sintoma leve é mesmo devido à peste? Não é? Aqui, o que é que será um sintoma leve? Os animais são só doentes, não há nenhuma mortalidade, há sinais cutâneos, eu não percebo bem o que é que se quer dizer com sintoma leve. A questão é que é preciso perceber se há ou não capacidade de acesso a um diagnóstico laboratorial, não é? E, portanto, na ausência de acesso a um diagnóstico laboratorial, nós podemos basear esse diagnóstico naquilo que são alguns sinais patognomónicos, digamos, ou mais associados à peste suína africana, que são aquelas lesões, como o Dr. Alexandre mostrou, do tipo hemorrágico, certo, Alexandre? Sim, mas sendo frequente em Angola, em zonas endémicas, acaba por acontecer, como aconteceu em Portugal ao fim de alguns anos. Mas reparem, apareceram formas crónicas em Portugal ao fim de 6 anos, ou 8 anos, ou 10 anos, tenhamos as coisas assim. Angola tem o vírus e tem porcos há 400 ou 500 anos. Portanto, a frequência ou o aparecimento de formas menos severas é normal. E essas formas menos severas, que não têm este aparato, estes sinais tão aparatosos, não é por isso que ela não é peste suína africana. E quando sair daquele circuito e for para novos porcos, ela é peste suína africana. E a menos que se esteja a falar de desenvolver um vírus atenuado para qualquer outra coisa, parecido com uma vacina, devemos tratar os vírus atenuados de forma idêntica aos vírus completamente virulentos. Primeiro, porque nós não conhecemos o vírus. Ele pode ter uma manifestação mais suave, porque, por exemplo, aquele porco nasceu de uma mãe que era positiva e que era resistente e contactou com o vírus enquanto tinha anticorpos maternos e ficou resistente. Ou foi desenvolvendo um contacto e ficou numa população. Há descrições de populações onde se julgava ter encontrado porcos resistentes, quando efetivamente eles não eram uma vez removidos daquele contexto. Mas a infecção circula entre os porcos também, sem grandes aparatos em termos sintomatológicos. Se nós não tratarmos isto como peste suína africana, corremos o risco estamos com toda a certeza a manter a peste suína africana em circulação com todos os riscos que lhe estão associados. Estou a sublinhar isto porque agora reparem, o vírus, nos seus circuitos, ele recombina com outros vírus, vai variando na sua composição genética, nos seus comportamentos, e, portanto, um vírus de peste suína africana a circular é vírus da peste suína africana. Se queremos controlar, temos de controlar. Não podemos pensar de outra maneira se for vírus da peste suína africana. Não há tratamento. Portanto, se estiver numa população de porcos a circular um vírus que não faz a doença comum, a doença
aparatosa, para nós dá igual, queremos acabar com ele. Se é apenas um porco que não tem sintomas, vai-nos passar despercebido, não tem sinais, perdão, vai-nos passar despercebido e não chega a constituir um problema, não é? Apenas um porco com, enfim, uma pequena mancha hemorrágica na ponta do nariz, ninguém vai reparar nele. Portanto, isto para dizer agora, tão simplesmente, que se nós reparamos que há um surto de peste suína africana, há mais, com certeza, do que sintomas muito suaves, que esses passaram-nos despercebidos. Temos aqui uma pergunta sobre o período de quarentena. Normalmente, como a Organização Mundial de Saúde diz que o período de incubação para a peste suína africana são 14 dias, eu diria que 2 semanas seria o período em que nós poderíamos, no mínimo, colocar uma exploração em quarentena depois de um episódio de peste. Em todo caso, nós não fazemos, a nossa abordagem aqui em Portugal é diferente, não é? Nós temos a abordagem da erradicação e, portanto, nós fazemos diferente, nós temos que eliminar os porcos todos. Depois de eliminar os porcos todos, as carcaças têm que ser enterradas com uma prescrição severa para permitir uma boa eliminação dessas carcaças. Depois temos uma primeira limpeza e desinfecção e depois, a partir dessa primeira limpeza e desinfecção é que temos que contar pelo menos 3 semanas a 4 semanas para fazer uma segunda limpeza e desinfecção e só depois disso é que nós levantamos uma exploração. Portanto, mas pelo menos uma exploração em 15 dias, que é o período de incubação, e a monitorização devia de ser feita assim. Como é que os humanos transmitem a peste? Ora, os humanos transmitem a peste porque eles podem ser portadores de alimentos, não é? Se eu tenho peste aqui em Portugal e depois, enfim, alguém para aproveitar ainda os porcos faz um chouriço e eu levo o chouriço e vou para outro lado, não é? E depois, como deito fora a Santos para algum sítio, eu posso levar a peste. Já entraram 2 vezes peste, uma vez na Bélgica e outra vez em Itália, e o sítio onde os javalis foram encontrados com peste eram perto daquelas zonas de estacionamento dos camionistas nas autoestradas. Portanto, alguma coisa foi deitada ali que espalhou ali o vírus, não é? Portanto, isso é uma forma das pessoas transportarem. Outra forma das pessoas transportarem é mesmo nas suas próprias roupas e no calçado, não é? Estivemos numa pocilga, andámos nas fezes ali, o porco veio, cheirou, lambeu, deitou a baba e depois nós vamos para uma outra pocilga e há um outro porco que vem e que lambe, etc. e tal. Aí também podemos, de uma forma mecânica, transportar o vírus da peste suína africana. Não sei se te lembras de mais alguma coisa, Alexandre? Está aqui uma pergunta que é: qual o tempo de quarentena de uma exploração depois de ter um episódio de peste? Sim, já disse, foi os tais 15 dias. Era esta que também, certo? Era. Eu não juntaria nada. Os grandes culpados da transmissão da peste suína africana, o grande culpado da transmissão da peste suína africana fora do continente africano é o homem. As grandes transmissões foram sempre a grande distância, as atividades humanas, não é? A introdução em Lisboa já foi dita, explicada. A transmissão agora, na entrada na Geórgia, foi de um barco que saiu de Moçambique e levou para lá e depois pronto. Depois, rapidamente, de Moscovo, apareceu no outro extremo da Rússia, a 4.000 km. Quer dizer, não há javali que corra 4.000 km em 2 dias, não é? Não pode ser, alguém o levou. Portanto, todas as cautelas são poucas, naturalmente, e nós sabemos que o vírus é bastante controlável com a higiene, com os bons princípios e, portanto, se nós tivermos cautela com os humanos, se nós tivermos boas práticas, nós conseguimos controlar a doença fora da África. Em África. Alexandre, neste momento temos o problema de uma superpopulação de javalis em toda a Europa e, portanto, ela vai progredindo lentamente com os javalis. A cada primavera temos um surto a cada primavera quando nascem novos leitões de javali. E o que é que se tem feito?
o que se tem feito é pôr cercas de quilómetros, não é? Põe-se uma cerca enorme, 2 cercas, e depois manda-se a tropa matar todos os javalis que estão entre as 2 cercas e fazer uma chamada zona branca, sem javali, e parar a progressão da doença através dos javalis. Portanto, tem sido muito difícil terminar essa progressão. Foi feito assim uma eliminação na República Checa há muitos anos. O que é que aconteceu? Um trabalhador da lavandaria de um hospital vinha de um país afetado, tinha aquela gordura de porco que é curada e depois põe-se no pão, e eles sentavam sempre naquele banco a comer e a cortar aquela fatia e a comer o pão, e deitavam ali o resto, porque havia uma florestazinha, e nessa floresta apareceu um javali morto, e portanto depois começaram à procura 2, 3, 4, 5, que aquilo era nas traseiras de um hospital, numa pequena floresta, numa cidade, e portanto depois isolaram aquela zona toda, deixaram morrer os javalis, porque nós não caçamos quando há peste no javali, porque eles morrem sozinhos, para não dispersar, porque se a gente caça, cada um foge para o seu lado, e não queremos. E, portanto, eles acabam morrendo lá dentro daquela área mais confinada, e faz-se a caça, é à volta, para diminuir a densidade. Portanto, tem sido, de facto, muito trabalho feito. Só para acrescentar ao fator humano, agora, neste contexto desta nova onda de peste na União Europeia, tem sido também uma expansão pelo javali. Seria muito interessante, e eu não sei se temos aqui presente algum dos colegas do ISV, foram convidados também, mas podem não ter tido disponibilidade, para se poderem partilhar também aqui algumas das dificuldades e das medidas que vão ser tomadas neste exemplo de peste que temos agora em Benguela. Não sei se está aqui algum colega que me possa estar a escapar, que eu não veja, mas era mesmo, eu acho bastante produtivo irmos ouvindo esta experiência, e estou impressionada com a história de uma sandes de banha de porco. Já uma pessoa não pode almoçar descansada. Desgraçado, coitadinho, do funcionário do hospital. Não, a verdade é que nós temos um risco tremendo. Em Portugal são confiscados no aeroporto toneladas anualmente de carnes. E isso é o que a Polícia Fiscal apanha, porque o que não apanha pode-se multiplicar por um fator muito elevado, não é? Porque as pessoas podem trazer pequenas porções, mas para dentro da União Europeia é completamente proibido. Sim. Produtos de origem animal, carnes e leites, laticínios e carnes. Isso nem como bagagem pessoal é permitido. E tem noção, portanto, o mundo dos mortais não tem noção do mal que mas pode são fazer. Toneladas apreendidas, e ao serem toneladas apreendidas, quantas não entrarão? E, portanto, estamos em permanente risco. E o risco maior é agora a entrada terrestre de produtos que vêm de carro, não há fronteiras na União. Portanto, os romenos trazem os seus chouriços e os seus produtos, enfim, outras nacionalidades onde há peste circulante com fartura trazem seus produtos. Tudo o que é o circuito legal é altamente controlado, há muitas regras, e há regras de certificação veterinária, de testes e disto e daquilo, mas pela mão das pessoas vem muita coisa por todo o lado. E é muito difícil. Temos a noção de risco, portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos treinos, se houver um surto, como é que vamos fazer? Temos manuais, sabemos vestir, despir fatos e fazer essas coisas que temos que fazer para eliminar os focos. Quando diz fazemos, doutora Yolanda, é em nome da DGAV? Sim. Fazemos exercícios de simulação, às vezes fazemos exercícios de simulação simplesmente de vestir e tirar fatos, não é? O próprio fato de quem esteve a matar porcos está contaminado e, portanto, quando sai da exploração há um preceito higiênico para tirar o equipamento. E depois uma viatura, se a gente vai buscar amostras dentro de uma exploração, temos que separar na nossa viatura zona limpa, zona suja. Temos que pôr duplos sacos. Portanto, há uma série de procedimentos que os veterinários aprendem para entrar e sair de sítios que são afetados de peste, para não serem os próprios a levar para fora, não é? E depois temos trabalhado com caçadores, temos trabalhado com os suinicultores, temos uma comissão de acompanhamento da prevenção da peste, envolvemos também, enfim, as próprias entidades policiais para fazer controlo. No nosso país é proibido mexer um javali de um lado para o outro, portanto, quem seja apanhado com um javali dentro de um carro
já sabe que sofre uma sanção, não quer dizer que não existe, existe, mas é proibida o transporte de animais selvagens. A caça não, a caça é permitida e queremos que se caça bastante, e há bastante caça, e porque também encaminhar a caça para centros de preparação onde elas são vistas também é uma forma de nós fazermos vigilância, não é? Fazerem Nossa controle, forma, claro. exato. A vigilância fundamentalmente é feita por quase todos os suínos passam pelo matadouro. Há algum consumo, autoconsumo, mas é pouco, mas quase todos os nossos suínos passam por um matadouro. E ao passarem por um matadouro têm uma inspeção veterinária oficial. E, portanto, sim. As duplas cercas nas explorações, as explorações são explorações, estas explorações a extensivo, de facto existem numa parte do país, a nossa maior produção é a produção em intensivo, mas há explorações com maior risco, são as explorações em ciclo, que tem uma parte, por exemplo, os porcos da raça alentejana vão comer a bolota, durante uma parte do ano, há porcas que têm uma parte do círculo encercado ao ar livre e há detenções caseiras, portanto, com má biossegurança. Então essas são as nossas explorações de risco. E nessas aí, o que é que temos que fazer? Agora vamos fazer, nós não temos peste na Península Ibérica, mas já estamos preparando mecanismos para que, se chegar, nós consigamos perceber rapidamente. E estamos a tentar, nessas explorações que têm esses regimes em extensivo, pedir para, se morre algum porco, eles têm que fazer uma colheita e todo o porco morto, mesmo que seja de forma natural, tem que ser analisado nesse regime em extensivo. Mas, de outra forma, pronto, são estes os nossos mecanismos de prevenção, digamos. Estamos atentos aos sinais, informamos as pessoas, fazemos sessões para os veterinários saberem o que é a peste, porque eles nunca viram, não é? Porque já há muito tempo a maior parte dos veterinários agora já passou o tempo de verem a peste. Como calcular os custos associados à falta de alimento para as populações? Pois, esta é uma doença chamada de erradicação e ao nível daquilo que são as orientações internacionais, não é? De acordo com o perigo de disseminação dos vírus através dos próprios produtos, nós não devemos circular com produtos que saíram do UFO. Agora, em termos de estratégia, vamos lá ver, há uma grande diferença. Portugal não tem peste. Se aparecer um surto, não vale a pena deixar instalar o surto, não é? Portanto, o que vamos fazer é tentar erradicar com uma medida de emergência. Em Angola, as medidas de emergência podem não ser apropriadas, não é? Porque nós temos uma fonte contínua e, portanto, o que se precisa antes é passar por um mecanismo de controlo antes de chegar ao mecanismo de erradicação por si. Quais são as dificuldades de controlo? Nós não temos a vacina e, portanto, o controlo é feito de tudo o que nós possamos fazer para não sair a peste dos sítios onde está. Não é? E, portanto, os animais infectados que têm grande carga viral, obviamente não podem constituir alimento, porque senão nós vamos disseminar muito rapidamente a peste. Pelo menos esses, não é? Deveriam ser eliminados como deve ser. Em qualquer caso, objetivamente, não há risco nenhum para quem coma, a não ser a qualidade de uma carne febril, que é uma qualidade inferior, não é? Mas não há risco de infecção para as pessoas. É risco de infecção de outros animais devido aos restos daquilo que as pessoas rejeitam. Do que não seja cozinhado. Se a carne for cozinhada, a parte cozinhada está, mas as mãos que prepararam a carne depois mexeram do lado de fora da panela e na toalha e 30 por uma linha e tudo isso fica com vírus, claro. Mas é uma diferença importante qualquer medida em Angola, porque, ou onde a doença tenha o seu ciclo silvático, porque o ciclo silvático vai lá permanecer. Não há a mais pequena
hipótese de acabar com o ciclo entre os ornitodores e os javalis africanos, a menos que se matem os javalis todos. Está aqui uma pergunta sobre a transmissão da peste nas próprias rações. Isso foi uma das preocupações que tivemos e então foram feitas algumas investigações. Acho que nunca se estudou tanto a peste suína africana, se vocês quiserem ler, mas pronto, no contexto da União Europeia, nós temos aquilo, EFSA, que é a European Food Safety Agency, para quem lê em inglês, e elas publicam muito material sobre a peste, transmissão, sobrevivência, etc. Nas rações, eles testaram e, portanto, nós sabemos que as rações entre a colheita do grão e o desaparecimento do vírus é mais ou menos 1 mês. Pronto. Doutora, se puder partilhar aqui no site o link da EFSA que está a dizer, eu tentei transcrever, eu depois arranjo maneira de só tem um com os S, colegas. só tem, se quiser, eu não consegui ir, FSA. é FSA, EFSA, European Food Safety Agency, portanto, se puserem ASF, ASF, African Swine Fever, e EFSA, vão encontrar certamente as publicações todas. Os animais de companhia, isto é, cão e gato, não, porque eles também não são sensíveis a este vírus. Portanto, os reservatórios do vírus são os animais selvagens, os suídeos selvagens, os argazídeos e os próprios porcos, que podem ir transmitir a doença uns para os outros, não é? E mantendo quando, de facto, a população encontra ali um equilíbrio com o vírus. Mas os animais de companhia não. Bom, na mesma medida, não são reservatórios, mas podem ser vetores mecânicos, não é? Tal como as pessoas levam os vírus nas roupas, etc., também podem os animais que contactam com os animais mortos, ou com sangue, ou com excreções, ou secreções, o vírus vem por todo lado, podem transmitir aí. O doutor Alexandre já comentou, já partilhou aqui o site. E o site em português. Imprescindível, muito obrigada. E aí vocês encontram material sobre quase todas as coisas, porque sempre que nós temos que decidir qualquer coisa ou fazer uma lei, vamos pedir uma análise científica a esta agência. É uma agência independente que foi criada para que as pessoas não desconfiem, porque quando às vezes os políticos dizem coisas, a gente desconfia, e quando os técnicos que deviam ter feito não fizeram, não sei o quê, portanto, não é? A Europa tem uma proposta que quem faz a investigação e fala com o público é uma agência independente que não tem interesses. E então esta chama-se EFSA. E por isso, como não tem interesses, é para que as pessoas confiem mais nos parceiros e eles explicam bem como é que fazem as coisas. Portanto, é uma agência muito importante para nós, para os parceiros científicos que se usam para de facto conseguirmos sermos mais sólidos nas decisões. Claro, baseamento científico, que acaba por ser também aqui o que falta, aquilo que eu vou notando, e peço que os colegas me corrijam se for o caso, a questão da documentação, do registro, do trabalho dos dados, este trabalho de casa, que quando podemos até delegamos aos estudantes que vão fazer os seus trabalhos e publicar, e depois vamos aproveitando a forma de analisar, a forma de ir buscar dados laboratoriais que sirvam para provar, não é? Efetivamente aquilo que estamos a constatar, é esta organização que vai faltando, mas devagarinho e com a consciencialização aqui dos colegas. Nós hoje temos um quórum de tivemos mais de 60 pessoas a assistir, doutor Alexandre e doutora Yolanda, isto é inédito. Eu tenho tentado organizar e comecei com pequenas palestras de pequenos animais, mas este tema depois foi sugerido pelos próprios colegas, o doutor Moras Cordeiro, que não o vejo aqui, é que fez aqui este vínculo, que vocês imediatamente aceitaram, que eu agradeço bastante, mas vê-se que é um tema que mexe muita gente, estamos a ter aqui imensas dúvidas e vemos que há aqui muitas pessoas interessadas, portanto, quando falou do refrescamento e das formações que vão dando, imagino que seja a partir da DGAV, não é? Aos colegas, aqui começaram aqui as minhas coisinhas, os meus olhinhos a brilhar, e como é que a gente consegue, se calhar, beber de algum desse conhecimento e trazer para aqui? Isto é possível fazer online? Será que conseguíamos estabelecer esta conexão? Porque temos aqui muita gente interessada.
Tem É aqui uma Fernando questão de Feliz falar Silva. com a minha diretora-geral, não é? Enfim, talvez os temas não sejam os temas mais interessantes para vós, porque são aqueles que nos preocupam, não é? Por exemplo, temos feito e cada vez que aparece uma ameaça tentamos comunicar com os veterinários e os produtores. Agora entrou varíola ovina em Espanha, portanto temos um surto de varíola ovina e, portanto, temos, por exemplo, feito alguns seminários sobre varíola ovina. Enfim, fazemos regularmente seminários sobre a febre aftosa. E o que é que nós falamos? Falamos da doença, da sua transmissão e depois falamos do nosso próprio plano, não é? O que é que a gente tem que saber? Porque nós temos uma maneira de atuar. Se tivermos, temos que atuar daquela maneira, que é o que diz a lei. E por isso tentamos passar isso. Não sei se para os colegas isso é interessante ou não, porque é muito adaptado aqui à nossa realidade, não é? Sim, sim, sem Mas- dúvida, sem dúvida. A casuística é diferente, mas neste caso vamos escolhendo sempre Não, sim, e os contextos são diferentes e depois há coisas que não se aplicam, a legislação é diferente, quer dizer, O que acontece na realidade está acaba aqui. por ser muito de beber das experiências e depois ajustar, não é? E não sei se o Dr. Moras aqui me consegue ajudar, já o encontrei aqui, já o estou a ver. Sim. A questão porque havia só aqui umas perguntas da utilização das carnes sim. dos animais infectados para farinhas de carne. Nem Força, sei força. o que posso responder. No nosso caso, nós, qualquer animal infectado e coabitante Deixa-me do animal infectado, não é? deixa-me dizer qualquer coisa que eu acho que apanha várias perguntas neste sentido, que é Sim, dizer outra vez o que já disseste, que é o manuseamento, a produção, picar a carne para fazer farinha, manipular a peça de caça com as mãos, estornica, deixa restos que têm vírus. E é aí que está o problema. A farinha, depois de fervida, tratamento térmico, por si só não tem problema nenhum. Mas o processamento dos animais infectados tem muito vírus. São títulos na casa de 10 à oitava partículas, portanto são 100 milhões de partículas num mililitro. Isto é muita partícula viral e, portanto, contamina o ambiente, contamina as mãos, contamina os veículos e, portanto, não deve ser feito por isso. Não porque a farinha, por ter vírus, faça mal depois do tratamento térmico. e por causa dessa grande carga viral, na nossa lei, a gente tem que eliminar os suínos infectados no próprio sítio, não é? Porque nós também temos uma outra coisa, que é, temos um sistema de recolha de cadáveres mortos na exploração. Portanto, a pessoa morreu um porco, telefona e quer dizer, guarda numa espécie, depende do tamanho da exploração, não é? Guarda numa espécie de casota que até tem refrigeração e depois 2 vezes por semana ou 3, ou quando é preciso, vai lá um carro buscar aquilo para a incineração e, portanto, é utilizado para a produção de outras coisas industriais, né? A questão dos subprodutos de origem animal é utilizada para outras coisas industriais, porque nós, neste momento, temos leis muito rigorosas sobre a produção de alimentos para animais. Porquê? Porque como as pessoas vão comer esses animais, o que eles comem também tem um rigoroso controle, por causa dos resíduos, por causa até mais do que a questão da transmissão de doenças, porque os tratamentos da alimentação animal eliminam os micro-organismos patogénicos, não é? Vejam a BSE, foi a partir daí que nós também tivemos essas leis mais rigorosas. Mas pronto. Na vossa opinião, como se poderia incentivar os microprodutores para confinar os seus porcos? Esta questão é muito interessante. Pois é. Eu só vejo isso de uma forma. É pelo exemplo, não é? Se 2 ou 3 forem convidados a fazer um projeto piloto na comunidade, agora eu não vou deixar sair os porcos, e agora vamos medir quanto é que eu tinha antes e quantos leitões eu tinha, quantos morriam, quantos isto, quantos aquilo, não é? Portanto, indicadores simples que as pessoas possam perceber sobre a sua própria produtividade.
e depois tentar, não é? O antes e o depois, ou este em comparação com aquele, e perceber, não é? De facto, se confinar, reduz ou não determinados problemas. Agora, há confinamentos e confinamentos, não é? Se nós também confinarmos num espaço completamente sem condições, com falta de higiene, isto e aquilo, não é? Também não é isso que se pretende. Mas pronto, eu acho que para convencer tem que ser pelo exemplo, porque são práticas que são muito arraigadas, não é? Nós convencemos porque tivemos que erradicar a peste, não tínhamos outra hipótese. Com a nossa entrada na União Europeia, era obrigatório erradicarmos, e para erradicarmos a peste já não era possível as pessoas terem os porcos fora. Se tivessem os porcos fora, sinceramente, os porcos depois apanhavam peste e eram levados e enterrados, e foi por aí, basicamente, que desapareceu a circulação dos porcos na via pública, não é? Nossos porcos já não andam nos caixotes de lixo, nada. Agora vamos começando a ter outro problema, que é os javalis a quererem entrar nas povoações e a irem aos caixotes de lixo, e já vamos começar a trabalhar com as entidades camarárias para que todos os contentores de lixo sejam suficientemente robustos, não é? Para um animal desse porte não conseguir derrubar. O feedback que vamos tendo aqui dos colegas, desculpa interromper, doutora, realmente em Angola é muito complicado, e depois convencer a população, mas não podemos pensar só que em Angola é muito complicado, alguém tem que começar. Temos aqui um bom quórum, estão aqui colegas médicos veterinários, estão aqui alguns colegas produtores também, devagarinho se chega ao longe. Senão nem sequer tínhamos feito este tipo de atividades, porque em Angola é muito complicado a internet, porque em Angola é muito complicado ter acesso à informação ou tudo. Portanto, é mesmo isto, é dar o exemplo. Eu se calhar, eu consigo perceber quando os colegas dizem isso, mas se calhar a abordagem não pode ser nacional, tem que ser ao nível mais local. Provincial para baixo, não é? Não é uma medida que agora toda a Angola tem esta medida, não, porque, como eu disse várias vezes, o entendimento da situação local, a proximidade do serviço veterinário com os produtores, o saber explicar, a experimentação conjunta, o trabalho conjunto, é isso. Porque o que serve para um lado não vai servir para o outro. Se eu só tenho microprodutores, não tenho nenhuma pocilga grande, não é? Tenho que perceber de onde é que vêm os animais desses microprodutores. São eles que criam, eles trocam entre eles vão buscar de fora. Como é que as coisas acontecem na realidade? E se eu não tiver uma grande proximidade, eu não vou conseguir. Outra coisa, registar os dados. Eu nem sei quantos são, onde estão, o que fazem. Isso não é possível ter nenhum tipo de controle de doença aí. Não é? Podemos ter alguma mitigação de supressão de um foco e não dissemina mais, mas enquanto esse eu sei que ele está ali, depois há 10 ou 20 que eu não estou a saber que estão a ocorrer. Não é? E, portanto, isto é uma visão integrada de todas as coisas ao mesmo tempo. E se nós não desenvolvermos, se não enriquecermos as pessoas não ficarem melhor, mais ricas com aquilo que nós estamos a fazer, não é? Só estamos a empobrecer as pessoas, não vai resultar. Temos que as enriquecer e elas têm que acreditar que aquelas medidas vão servir para elas, sim. Mas é muito difícil, não há dúvida, não há receitas, não é? Digamos, há caminhos, mas não há receitas. É assim que têm que fazer, agora é mesmo assim. Estava aqui a ver também alguém que disse que a doutora Ana Neves está lá na zona fogem às rações por motivos financeiros, mas a questão não é só dar rações, a gente pode usar subprodutos locais, não é? De alimentação vegetal, ou até a alimentação que venha de restos humanos pode ter o seu sítio próprio e ser submetida a um tratamento térmico sempre antes de dar aos porcos. Hoje em dia nós já não fazemos isso, não temos já necessidade de o fazer, mas quer dizer, e depois um dia que não tínhamos a doença, pois as coisas ficam mais fáceis de gerir, não é? Mas
É por isso é que os porcos são criados, no fundo, não é? Porque eles aproveitam estas fontes de alimentares. Por isso é que saem barato, um investimento é pequeno no porco. E pronto, temos que entender que fazer biossegurança vai sair mais caro e por isso é que, de facto, mostrar que isso vai compensar, não é? É o que nos faz falta. Eu gostei de perceber que a doutora Ana Neves é de Benguela, É assim. porque percebe-se claramente que duas coisas. Primeiro, tem um espírito prático, porque logo explica que o interesse todo é porque os porcos morrem às centenas, não é? E isto é uma imagem muito real, é isto mesmo. Para mobilizar as pessoas, é mostrar-lhes ou deixá-las ver, ou ser capaz de explicar que os porcos morrem às centenas, portanto, vale a pena fazer qualquer coisa. E este testemunho eu acho relevante para sublinhar o que é preciso para acudir a uma doença que vai andar a circular por aí durante muito tempo e que tem de ser gerida da melhor maneira. E é a nível da fundamental. comunidade, não é, Alexandre? Toda a comunidade tem que estar envolvida, porque não se pode fazer uma ação só um produtor ou dois. Isto é a comunidade inteira que se tem que defender. O vírus está por lá. Quando fazemos uma exploração acima de alguma densidade, que serão miticamente os 30 porcos, mas se passarmos para 5.000 as coisas começam a ficar proporcionalmente mais complicadas. Conhecemos todos, com certeza, investimentos, não só em Angola, mas por esse mundo, por essa África fora, investimentos muito consideráveis, assentes, o cálculo foi assente, em medidas de contenção que pareciam absolutamente perfeitas. Aquilo parecia uma fortaleza inexpugnável, porque um vírus qualquer que lá fosse querer entrar. Mas as falhas na segurança acontecem e as pessoas que entram e saem vivem num mundo onde existe a peste. Portanto, quando um vírus entra numa exploração onde estavam 30 porcos, a desgraça não é igual a quando ela entra numa exploração onde estão 300. E esta noção de tudo, este conjunto todo, é importante estar presente nas pessoas que têm que lidar com isto e que têm que pensar que a doença é para ser controlada, enquanto não se puder erradicar, que vai demorar um tempo. Mas a doença é para ser controlada. E, portanto, o empenhamento de todos deve ser aquele que desperta a noção de que os porcos morrem às centenas. Aqui, É uma pergunta muito pertinente da doutora Carla. pois, Carla, tinhas logo que fazer esta pergunta difícil, não é? Bom, Parabéns. enfim, o que é que nós somos chamados a fazer em termos internacionais? Somos chamados a pensar globalmente, não é? Em vez de pensar só para nós temos que pensar global. E pensar global significa sermos transparentes, mesmo nisto que nos custa às vezes ser transparente, é dizer, eu tenho aqui uma doença, entrou. Agora, isso porquê? Porque os países têm entre si transações comerciais. Quando nós agora tivemos tivemos gripe aviária, Portugal já não tinha uma doença de emergência há muitos, muitos anos. Em 2021, em novembro, teve pela primeira vez gripe aviária. Obviamente que dissemos logo que tínhamos gripe aviária a todos os nossos parceiros comerciais e eles bloquearam imediatamente as importações a partir de Portugal. Mas depois nós fomos mandando a informação da maneira como controlámos os surtos, o que é que sabíamos e qual era a nossa vigilância, e aos poucos as pessoas foram confiando e foram reabrindo mercados, alguns mais difíceis, outros com algumas condições, etc. E, portanto, quando não se exporta, a situação às vezes é a pessoa nem sequer dá importância a comunicar. Quando se exporta, dizer que se tem um foco ainda é pior, porque tem um impacto económico muito grande. Mas, por outro lado, cria um clima de confiança a quem está a comprar o nosso produto, porque diz, estes aqui não escondem, não é? E, portanto, é isso que nós somos chamados a fazer, através da Organização Mundial de Saúde Animal, é reportar os focos de determinadas doenças que são obrigatórias, porque têm impacto mundial, são transfronteiriças,
E por isso vamos fazendo assim. E vamos crescendo também assim. Também no passado houve episódios da história dos serviços veterinários portugueses em que a notificação não foi tão imediata como agora é. Agora é uma notificação sempre imediata, nas 24 horas. Porquê? Porque temos a noção de que temos que proteger os nossos clientes. Temos que proteger os outros Estados da União com quem nós temos transações comerciais. Porquê? Porque se dissemina por todo lado, não é? Então estamos muito piores, porque nós depois também estamos em risco sempre de entrar outra vez a doença no nosso país. E, portanto, ao notificar um foco, temos esta dupla noção de que estamos a proteger os outros e estamos a proteger-nos a nós mesmos. E também estamos a dar um sinal à produção de que, obviamente, tem impactos financeiros, mas é melhor apanhar as coisas no início do que depois expandir e virmos a ter um impacto financeiro muito maior porque já se expandiu. Nós, nestes surtos que tivemos de gripe aviária, só houve 2 em que tivemos focos secundários, isto é, que o foco que fomos encontrar a seguir estava relacionado com o primeiro. E eram explorações que tinham uma proximidade muito elevada a nível geográfico, eram quase contíguas, que é uma coisa que também nós tentamos não fazer, que é fazer explorações uma ao lado da outra, não. Afastem 200 metros, afastem bem as explorações, quem está a fazer novas explorações, não deixem fazer tudo junto. E foi assim, mas conseguimos apanhar no início da mortalidade e depois nós fechamos a exploração e temos que abater, e abatemos milhares de aves, temos explorações de 8.000 aves, depois temos que ir para lá fazer a ocisão de 8.000 aves nesse caso. Claro que há apoios aos produtores, nós temos um apoio financeiro nacional e da União Europeia. Quando temos que fazer estes abates sanitários das doenças de emergência, pagamos. E pagamos pelos animais que são... Pagamos a partir do momento em que a pessoa diz. Se a pessoa diz, nós vamos lá de imediato, vemos quantos são os mortos que estão lá naquele dia, pagamos esses mortos e tudo o que nós abatemos vamos pagar. A partir desse dia, tudo o que morreu para trás, antes da pessoa dizer, nada vai ser pago. E, portanto, as pessoas já sabem que se disserem logo, e se for, por exemplo, uma gripe aviária, que é o que temos mais experiência agora, eles vão ser ressarcidos dos animais todos que vão ser abatidos e, por vezes, também de alguns produtos. Ok, os oradores também gostam de falar, não é? Já perceberam? Portanto, não, mas é um prazer e vejo-vos super motivados, porque realmente é um tema que vos interessa, que para nós aqui está a fervilhar, não há outra forma de descrever, mas é ótimo, é ótimo. Eu não quero é que se sintam aqui... Não. A questão, estava aqui a ver a colega também aqui dizer, de facto, que a questão da indemnização. A questão da indemnização é fundamental. Porquê? Porque a partir do momento em que nós não damos uma indemnização, as pessoas fogem de dizer que têm peste, porque já sabem que depois os seus animais vão ser sujeitos à cisão e depois eles vão perder ainda mais, não é? E o que é que fazem? Têm, de facto, a coisa ao contrário. Ei, já estão a morrer, vamos lá vender isto tudo antes que morra tudo. Pronto, e isso é uma explosão e uma disseminação da peste. E por isso é que eu digo que a luta tem que ser uma luta com uma decisão política estratégica, porque é preciso dinheiro. É preciso dinheiro para elevar a produção a níveis de biossegurança, não é? Isso tem que ser coaching, as pessoas não podem fazer sozinhas, as pessoas têm que ser acompanhadas e as pessoas têm que ser incentivadas a melhorarem. Têm que ser chamadas a pensar com os seus técnicos o que é para fazer. E, por outro lado, o controle dos surtos. Alexandre, tu é que foste para São Tomé, não é? Que erradicou a peste em 79, quando lá entrou, e levavam o saco do dinheiro e era o porco que era morto e pago no momento, não era isso, Alexandre? Não exatamente, mas sim, mas houve muito não porco deem ideias.
Não, mas foi uma coisa acesa, foi um combate aceso e funcionou bem, mas também porque o círculo epidemiológico não estava completamente estabelecido, não é? A doença não existia em São Tomé, foi introduzida, disseminou-se pelos porcos, de facto houve uma redução estrondosa do número de porcos, estrondosa, e portanto, mesmo não tendo ido a todos os porcos, o contacto entre os sobreviventes ficou dificultado, e portanto juntou-se tudo e trabalhou-se depressa e o surto foi extinto, não é? O episódio foi extinto. Pronto, Não sei portanto, como está agora, situações diferentes, não é? muito diferente, muito diferente. Sim. Mas pronto, foi uma medida, foram medidas com força e determinadas. A grande diferença é que havia uma esperança, havia uma motivação que levava a pensar que valia tudo, porque havia um tempo à nossa frente que não era eterno, era um tempo curto, era combater um surto e era apagar um fogo. Em Angola tem de ser uma coisa de mais fogo, não é? Num continente africano, pensar no controle é uma coisa de fogo, é uma coisa para Exato. mais tempo, continuada e com uma estratégia bem desenhada e perseguida, não é? E uma estratégia diferenciada entre os segmentos, não é? Não vamos fazer a mesma coisa nos microprodutores do que se faz nas explorações maiores. E, portanto, a noção de compartimentalização é uma noção que pode ser explorada no ambiente angolano, que é perceber que há um setor produtivo que pode elevar e pode, digamos, defender-se melhor, e até pode ser depois a fonte de abastecimento de um outro setor, não é? E o outro setor também ser levado a transformar-se paulatinamente para ter níveis mínimos de biossegurança para constituir uma ameaça menor ao setor comercial, não é? Portanto, nunca haver surtos é difícil porque há um ciclo selvático. Agora, conhecer como é que esse ciclo se passa e conhecer também como é que o vírus circula dentro das próprias produções de suínos domésticos, precisa de trabalho de campo, de observação, de dedicação e de estratégia. Portanto, mas agora, compartimentalizar as produções maiores, aquelas que são viradas para o circuito comercial, fazer-lhes um upgrade, um registro, uma vigilância até sobre os animais mortos, não é? Que é mais dirigida, não é tirar sangue aos porcos, mas é ir fazendo uma vigilância sobre os animais mortos. Aí sim nós podemos, sei lá, fazer qualquer coisa para poder não arriscar o investimento, não ser tão de risco. Bem. Eu, de facto, estou espantado de termos uma população ainda de 40 e muitas pessoas a ouvir-nos falar a esta hora. O povo Como se tem diz aqui, motivação. doutor, está a pipocar. 2h30 depois temos começado. São Exatamente. 21h40. É verdade. Portanto, com uma motivação destas, epá, eu não acredito que isto seja pelos oradores, isto é porque a peste merece esta atenção toda. Não é? E atenção, veterinários, biossegurança começa em nós. Vamos de um lado para o outro com as mesmas botas. Vamos de um lado para o outro e não lavamos as mãos. Vamos de um lado para o outro e não vestimos uma calça descartável, não é? Ali a doutora Ana a fazer sinal com as mãos a dizer, não, eu não. Sim, mas muitos esquecem-se e não tanto os veterinários dos porcos, que estão muito mais habituados e quando há um impacto de mortalidade dói, mas nos bovinos e nos pequenos ruminantes a malta anda por aí de um lado para o outro e não liga nenhuma à biossegurança. Nós no próximo dia 19 vamos ter outro webinar sobre bovinos, de aleitamento e tudo, e há de se falar um bocadinho sobre isso também. Mas realmente é isso, são estes puxões de orelhas que têm que puxar, doutor, que têm que dar para os doutores partilhar aqui, porque depois é aquela história de estamos a trabalhar sozinhos, ninguém nos está a ver, o professor não está a ver, não é?
e só depende de Não, nós. mas nós é que somos o exemplo para os produtores. Se nós chegamos a uma exploração e mesmo cá fora, no estacionamento do carro, tiramos o balde com o desinfetante, as botas já vêm limpas, mas mesmo assim são desinfetadas em frente do produtor, Ora antes bem, de entrar, ele vai ficar a pensar, mas o que é que o doutor está a fazer? Não é? Depois a gente pode dizer, mas assim também tens que fazer tu, e todos os funcionários que entram aqui têm que ir lavar as botas. Ou então ter as botas só para eles aqui. Não é? Temos que pensar, isto não há receitas. Olhamos, vemos, observamos, pensamos. Pensamos, e por isso é que nós estudamos para ser veterinários, não é porque agora sabemos ler a receita ali no livro da OIE e fazemos como está ali na receita, aquilo que eu disse, ou que o Alexandre disse, nada disso. É os contextos específicos, a nossa capacidade de observação, de pensar na biologia e de aplicar a biologia direto no terreno. Bom, agora já estou a filosofar, isso deve ser também do adiantado, não é? últimos Também já comentários. descansaste. Eu Doutor gostava de Moras, fazer ouvimos-lo poucos. Pouco. Não, eu estive várias vezes ausente porque estou muito longe, numa vila com pouca internet e infelizmente a profissão obriga a isso. Tive que vir para aqui hoje, logo num dia tão importante como hoje. Mas aos colegas da Yolanda e o Alexandre, um abraço e até uma próxima Obrigada, oportunidade. E Marcos. aos colegas que agora se mantiveram 43 até agora a ouvir-nos, passadas aqui que sejam minimamente cumpridas. Muito obrigado. Obrigada a nós, Muito obrigado, doutor. Moras. Muito obrigado por teres Obrigada pelo pensado convite. nisto. É verdade. Obrigado. Onde há vontade há um caminho. Vamos pensar noutras coisas também. Às ordens. Inteiramente- Então, Positivo boa noite ao para dispor. todos. Obrigada para todos pela os vossa colegas e participação. obrigada. Foi um prazer ter-vos cá. Vocês desculpem mais uma vez a confusão do início, mas acho que conseguimos arranjar aqui um plano B. Não foi o ideal, mas serviu para o efeito. Foi um prazer ouvir-vos, está Muito bem? bem. E colegas, Muito muito obrigado. obrigada por terem Uma Obrigado boa a noite a todos. todos. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, muito gosto. Tchau. Viva! Tchau. Tchau! Meus. Boa noite a todos. Estamos todos de parabéns. Boa noite. Joana, muito obrigado. Parabéns. Então mesmo de Obrigado, Moras. parabéns. Foi muito Parabéns, interessante. valeu. Tá? Equipa de trabalho, colegas, valeu. Olha, doutora Maria Massampo, como está, Estão caríssima? aqui todos a matar saudades uns dos outros, que maravilha. Doutora Iona, olha, obrigada. Iona, tu já reparaste que tivemos produtoras e conseguimos vender o nosso peixe, que é importante a interação entre produtores e médicos veterinários. E faltou-se aqui o triângulo, a questão dos serviços veterinários. Esta parceria é que é fundamental. E isso passa pela comunicação, melhoramento da legislação e da regulamentação do país. Mas isso tem que se comunicar, informar. Iona, grupo, parabéns. Chega já, eu falo muito. Beijo. Obrigada, boa noite. Bom descanso a todos, colegas. Boa Olha, noite. fiquem atentos às Boa próximas noite. atividades, vamos fazer o possível, está bem? Continuar com elas. Iona, mantém-se sempre aberta aos produtores, está bem? Boa! Sim, sempre Tá que se adequar, como é óbvio, são muito bem-vindos. Estava aqui um colega também, um produtor, a falar connosco. Obviamente que nós estamos mais direcionados para a parte de medicina veterinária, mas este tema faz todo sentido, não é? Se calhar não vai ser um de cães e de gatinhos ou da nutrição dos gatos com lipidose, mas quando fizermos temas de pecuária, claro que sim, sempre que se adequarem, o objetivo é este. Olha, Não se um filtra. tema que os produtores são um bocado renitentes porque eles não entendem o conceito de biossegurança. O conceito integrado da biossegurança. Vê lá se consegues arranjar e tu vais ver que eles não sabem da cota parte de responsabilidade que também têm. E é importante pô-los também na responsabilidade. Vão ficar todos contentes. Colegas, epá, nós estamos muito aqui e eu a falar muito.
Não, Agora vamos trabalhar nisso. A quem nos estiver a ouvir, vamos trabalhar em investir um bocadinho também na biossegurança. Não se preocupem. Lá chegaremos. Fiquem atentos, está bem? Está bem. Ion, muito obrigado. E até... Obrigada eu, Dr. Moras. Sem a sua ajuda não seria possível. É só tentar ajudar. Ok? Vamos falando. Muito obrigada. Beijinhos Obrigado. a todos. Bom descanso a todos e obrigada por estarem aqui tanto tempo. Obrigado. Obrigado, Sim, boa igualmente. noite.